Meu nome é João Gabriel e vou estar falando sobre o trabalho relacionado à avaliação de um método para medição de rugosidade interfacial a partir do processamento de imagens obtidas por MEV. O que é essa rugosidade interfacial? É a rugosidade entre superfícies. Então, por exemplo, eu tenho uma peça metálica que cubra ela com tinta, eu vou ter a rugosidade superficial, que é a rugosidade da superfície pintada, e ainda vou ter a rugosidade entre o metal e a tinta, que é a rugosidade da interface, a rugosidade da superfície metálica. Ela é importante, como observou Jorgensen et al., verificando que a rugosidade na interface metal-revestimento pode levar ao destacamento de revestimentos quando essa rugosidade é muito alta. Em Rabelo et al. 2020, verificou uma relação entre a rugosidade metal-óxido no comportamento anômalo de ligas ferro-manganês-silício-cromo-níquel durante a oxidação cíclica. Por exemplo, como percebe-se aqui, em que há um desenvolvimento claro da rugosidade ao longo do processo de oxidação cíclica, e essa rugosidade é maior no tratamento cíclico do que no isotérmico e do que em ligas que não sofrem esse comportamento anômalo. O comportamento anômalo aqui, no caso, seria uma volta ao ganho de massa, depois do começo da perda de massa da liga, o que não é comum. Geralmente, quando começa o destacamento, ele se desenvolve até o fim da vida útil do material. Aqui houve até um ganho de massa. Como que é medida essa rugosidade de interface? Ela pode ser estimada por outros métodos, já que a interface está coberta, não é fácil medir ela, então ela pode ser estimada por outros métodos, como fez Arens, Vassa e Stover, e Malafaia et al. 2019. Nos dois casos, foi utilizado métodos computacionais para se estimar a rugosidade de uma superfície real e poder, a partir disso, fazer cálculos relacionados à tensão desenvolvida e ao desenvolvimento dessa rugosidade em si. E existem métodos de análise digital. Esses métodos consistem, como o de Plat et al. 2015 e o de Boss et al. 2001. Esses métodos consistem em pegar uma imagem, por exemplo, obtida por MEV e delimitar aqui a interface, metal-óxido, aqui é o trabalho de Plat 2015, e pegar essa interface aqui, essa linha, transpor ela em um perfil ajustado. E esse perfil é usado para fazer os cálculos de rugosidade. Aqui o método de Rabelo, ele parte nesse mesmo princípio de análise digital, porém ele é mais manual, envolvendo mais input do usuário, e ele utiliza-se apenas o ImageJ, que é um software aberto, e não exige nenhum esforço computacional para sua execução. Ele mede o RA e o RZ. O RA, segundo a ISO 4287, está relacionado aqui à área dos picos e dos vales, com relação a uma linha média. A média dessas áreas vai ser igual ao RA, ao longo de um comprimento cutoff. O RZ também vai ter um comprimento cutoff. Esse comprimento vai ser dividido em 5 comprimentos de medição. Em cada comprimento vai se achar o pico mais alto e o vale mais baixo, a distância Z, né, entre a distância Y entre esses dois pontos. E a média dessas distâncias vai ser igual a RZ. Então, no caso, a imagem de MEV ela é posta no ImageJ, ela é cortada no comprimento cutoff. Para o RZ aqui em A, ela é dividida em 5, e é calculada a distância vertical entre esse pico mais alto e esse vale mais baixo. As 5 distâncias, a média delas é o RZ. Aqui em B já está relacionado ao RA, em B é calculada a área de metal abaixo do óxido, e em C é definida uma linha, tal que a altura dessa linha vezes o comprimento da imagem delimite um retângulo de área igual à área da área de metal aqui, em B. E isso vai definir uma linha média. E nessa linha média é calculada a área de metal acima e a área de óxido abaixo, e a partir disso a divisão dessa área pelo comprimento cutoff é igual a RA. Como que foi feita a medição nesse trabalho? Foram utilizadas 21 imagens, são utilizadas 2 ligas, uma com 3 ensaios e outra com 4 ensaios. Cada ensaio tem 3 imagens, para cada amostra ensaiada tem 3 imagens, então totaliza 7 ensaios, 3 imagens cada ensaio, 21 ensaios. Cada ensaio tem uma duração diferente, as ligas também têm comportamentos diferentes, para que se garanta que tenha uma vasta gama aí de rugosidades para se analisar. A comparação das medições é feita com base na consistência das medições, ou seja, tem 21 imagens. Para a medição de cada imagem, a variação é baixa, então se cada usuário medir a mesma imagem, ele vai obter um resultado semelhante ao usuário seguinte, é necessário. E a fidelidade do método, que está relacionado à ideia de que o usuário tem a liga A no ensaio X,
Nessa liga A, ensaio X, ele tem que obter uma rugosidade que é condizente com o esperado da liga A no ensaio X e também que é igual às medições dos outros usuários. Com relação à fidelidade, percebe-se que não há diferença estatística entre as medições dos usuários, medição estatística medida com a nova. Aqui tem-se a medição do usuário 1, 2 e 3 do RA e aqui do usuário 1, 2 e 3 do RZ. Cada conjunto aqui corresponde a um ensaio, cada conjunto de 6 barras corresponde a um ensaio. Então, um ensaio, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ensaios. E em nenhum dos casos houve diferença. Então, na liga 1 do ensaio 1, por exemplo, o RZ foi estatisticamente igual para os 3 usuários. Logo, pode-se dizer que as medições são bem consistentes. São consistentes também com valores esperados, pelo encontrado em outros estudos feitos com essas ligas, ou seja, há um aumento da rugosidade com o aumento do tempo, esses ensaios são mais curtos e esses são mais longos, e também a liga que exibiu o comportamento anômalo, que é a liga 2, teve uma rugosidade maior do que a que não exibiu, que é a liga 1, que é esperado com relação ao Rabelo 2020. Logo, eles permitem a discussão do comportamento das ligas. A questão da consistência, que é a comparação do valor obtido em cada imagem. Na maioria dos casos, a variação foi baixa e há uma relação forte entre a amostra e variação, como eu vou mostrar a seguir, que está relacionado com o perfil de rugosidade. Aqui em RA e em RZ, em RA percebe-se uma variação bem baixa, e que ela não é constante entre as amostras, algumas têm variações maiores e outras menores, o mesmo vale para RZ, em que existem variações mais altas ainda. Eu vou usar essa amostra como exemplo, que nela houve uma variação alta tanto em RA quanto em RZ, para explicar um pouco das fontes dessas variações. Em RA, no caso, a posição da linha média foi quase idêntica para todas as medições, em geral. Como se percebe aqui, a posição da linha média é bem parecida. Mas na hora de seleção da área, seleção de área de óxido abaixo da linha média foi semelhante para os dois usuários. Mas de metal acima, o usuário A selecionou uma área muito maior, 5349, do que o usuário B, 3950. Ou seja, talvez o usuário A tenha selecionado essa região aqui, considerado ela como metal, ou algo assim, de forma que a área aumentou bastante e a rugosidade medida por esse usuário foi bem maior do que a rugosidade medida por esse. Aqui 23,4, aqui 19,8, levando a uma variação grande. O mesmo serve para RZ. Neste caso, o usuário A considerou que aqui era o pico mais alto, enquanto que o usuário B considerou aqui o pico mais alto, no primeiro quadradinho. Nos outros quadrados, o valor é semelhante. Existem algumas variações, por exemplo, aqui do que seria um pico. Aqui, um pico bem estreito, por exemplo, esse usuário considerou aqui, esse usuário considerou ele um pouco mais alto. Mas essas variações representam coisas pequenas, na ordem de 2 microns aqui, como se percebe no terceiro quadrado. Já no primeiro, a variação é alta, o que levou a uma medição bem diferente entre os dois usuários. Então, essa definição do que é um pico, do que é uma área de metal abaixo do óxido, é o que leva principalmente a erros na hora de medição. A erros não, a variações. Medições feitas por outros usuários vão permitir análises mais profundas dessas variações, de forma que se possa tornar o método mais robusto a elas a partir da criação de regras, por exemplo. O desenvolvimento de um algoritmo está sendo feito, eu vou mostrar o primeiro teste dele, para que se possa automatizar o processo. Ele é feito com base no R e no ImageJ. E a busca por métodos de fazer comparações entre os valores medidos pelo método e por medição mecânica, o que não foi feito e que vai poder ajudar bastante ao fazer a comparação entre dois métodos diferentes e como fica o resultado entre eles. Aqui o valor do algoritmo comparado com o valor de medição dos usuários, o valor do algoritmo em vermelho, percebe-se o valor bem próximo. Em alguns valores de RZ é uma distância bem grande, nos valores de RA ele tende a fazer medições mais baixas, e em RZ essa variação já é mais aleatória, em alguns casos ele mede quase o valor medido pelos usuários. Então, em conclusão, o método ele fornece resultados de rugosidade coerentes com esperados, então, com relação a outros trabalhos. Os resultados são consistentes na maioria dos casos, quando se compara as várias imagens. O processo é suficientemente simples, todos os usuários conseguiram fazer as medições a partir de um treinamento bem curto, e a aplicação do algoritmo pode tornar essa aplicação, o processo mais eficiente ainda, não exigindo tanto input do usuário e ainda utilizando-se de dois softwares abertos, o R e o ImageJ. Aqui as referências e com isso eu encerro minha apresentação. Muito obrigado e boa tarde.